Olá pessoal, hoje vamos continuar falando sobre camada física e a gente vai falar um pouquinho mais sobre meios físicos de transmissão. Bom, antes disso a gente vai falar sobre os modelos de transmissão. Então a gente tem basicamente três modelos: o simplex, onde a transmissão acontece apenas em um dos dois possíveis sentidos; o half duplex, onde a gente tem a transmissão nos dois sentidos, porém um de cada vez; e o full duplex, onde acontece a transmissão nos dois sentidos simultaneamente. Então, uma forma bem fácil de vocês lembrarem e diferenciarem esses tipos é pensando numa analogia com as ruas que a gente conhece. Então, por exemplo, no simplex seria no caso onde a gente tem uma rua de mão única. Então, o sentido ele é pré-determinado e, se a gente pensar, os carros só podem ir em um único sentido, certo? Já no half duplex é como se a gente tivesse uma rua de mão dupla, porém ela está em obras e uma das faixas é fechada. Então, nesse caso, o que a gente precisa para os carros conseguirem trafegar, né? Eles podem trafegar nos dois sentidos, mas eu preciso de alguém que gerencie, né, os lados aí onde acontecem o percurso. Então, primeiro vai se liberar os carros que vão da esquerda para a direita, eles vão passar nesse sentido, e depois vai liberar o trânsito dos carros da direita para a esquerda e eles vão apenas nesse sentido, ok? Então, esse seria a transmissão por half duplex. Já o full duplex seria uma rua de mão dupla normal, onde os carros podem trafegar ao mesmo tempo, né? Cada um aí na sua faixa, mas eles podem trafegar nos dois sentidos ao mesmo tempo. Então, esses são os nossos três modelos de transmissão que a gente pode ter aí para os nossos meios físicos. Já quando a gente fala sobre os possíveis meios, a gente classifica de duas formas: como meios guiados, onde os sinais se propagam em meios sólidos, e os meios não guiados, onde os sinais vão se propagar livremente. Então, os principais exemplos que a gente tem, né, de meios guiados é o fio de cobre, onde a gente tem a variação de alguma propriedade física elétrica para representar a nossa informação, né, para representar os bits zeros e uns. Então, a gente tem uma variação de tensão ou corrente. Ou então, a gente pode ter a própria transmissão de luz, que nada mais é do que uma onda eletromagnética aí na frequência do infravermelho, geralmente é a frequência mais usada. Só que essa transmissão ela acontece dentro de um meio sólido, dentro da fibra óptica. Então, por isso que ela entra aqui nos meios guiados. Já como meios não guiados, a gente tem as transmissões por rádio, né? Onde a gente tem a propagação de ondas eletromagnéticas em todas as direções, geralmente em frequências menores do que o infravermelho, e a gente pode ter também a propagação de ondas eletromagnéticas direcionais, como acontece no satélite, onde ele vai em uma direção específica. E já nessa tecnologia de satélite, a gente geralmente utiliza frequências ainda maiores, na ordem de micro-ondas. Isso porque essas ondas precisam chegar até o satélite. Então, ela precisa cruzar a nossa ionosfera. E para conseguir isso, eu só consigo com uma frequência específica, com essas frequências maiores, ok? Então, por isso que esse tipo de meio é feito dessa forma. Bom, o primeiro meio de transmissão, então, que a gente vai estudar é o cabo coaxial. Ele foi um dos primeiros tipos de cabos que foi usado em redes, inclusive nas primeiras versões do Ethernet, tá? Bom, o que ele tem é um fio de cobre condutor no centro, depois é revestido por um material isolante e depois ainda por uma blindagem metálica, que é para evitar aí interferências eletromagnéticas. E por fim, a gente tem uma capa, né, como proteção mecânica aí revestindo todo esse material. Então, vocês já devem ter visto esses cabos, porque a gente ainda utiliza eles, por exemplo, na instalação de TVs. Então, quando a gente liga uma antena ou algum outro cabo que chega até a nossa residência, a gente ainda utiliza aí o cabo coaxial, mas ele também pode ser usado, então, para transportar informação, tá? Dentro de redes, de uma forma geral. Bom, esse cabo, ele tem como vantagem o fato da sua blindagem permitir que o cabo seja bem longo, então eu consigo transmitir por grandes distâncias.
Ele é mais barato que o par trançado blindado, mas ele é mais caro do que o par trançado sem blindagem, que é muito mais comum. E também tem uma imunidade aí contra ruídos e atenuações, tá? Por conta do material isolante e da blindagem que ele possui. Só que um grande problema desse cabo, pessoal, é que ele não é muito flexível e é difícil passar ele em conduítes, né? Então, na hora de instalação, ele é muito difícil de ser manuseado. Então, por exemplo, se a gente passar ele em quinas, ele pode até quebrar. E outro problema é o mau contato que acontece aí na interface que a gente utiliza para instalar ele, tá? Então, algumas dessas desvantagens aí impossibilitou o seu uso. E aí ele foi, aos poucos, sendo substituído pelo par trançado. O par trançado ele é muito utilizado hoje em dia em redes locais, como por exemplo no padrão Ethernet, tá? Então esse é um exemplo aqui de como funciona o nosso Ethernet. Então esse tipo de cabeamento ele possui não só um único fio de cobre, mas 8 fios de cobre ou 4 pares. Isso porque ele é trançado dessa forma aí a cada par, ok? E isso altera o seu funcionamento também. A gente tem, em geral, dois tipos. Um tipo sem blindagem, chamado de UTP, que é o mais comum. Mas a gente também tem a opção desse cabo com blindagem. E essa blindagem ela pode revestir os 4 pares ou ela pode revestir a cada par, ok? E providenciar aí também uma melhor blindagem contra efeitos eletromagnéticos externos. Bom, esse cabo, ele também tem um motivo dele ser trançado dessa forma, e é justamente para evitar aí ruídos, só que do próprio sinal que a gente transmite por esses cabos, e até por a gente ter vários cabos junto, né, no mesmo, que são usados de forma conjunta. Então, a ideia, né, da técnica de cancelamento é fazer o seguinte: eu vou transmitir a mesma informação por 2 cabos, por esses cabos que são trançados, porém com polaridades invertidas. Então, digamos que a gente tem aí um sinal, por exemplo, um bit 1, que é representado por uma tensão de 5 volts. Então, em um dos cabos, eu vou transmitir o mais 5 volts, enquanto que no outro cabo eu vou inverter a polaridade e transmitir menos 5 volts. Então, a gente sabe que as correntes que são geradas, elas geram um campo eletromagnético, e a ideia é que a gente anule aí esse campo, esse efeito do campo eletromagnético, para não causar tanta interferência no sinal que é passado, ok? E isso, né, a gente consegue trançando aí os pares. E existe até uma norma que especifica como a gente tem que fazer, como que ele é trançado. E aí cada um dos cabos tem uma forma diferente de ser trançado, ok? Então é uma técnica bem simples, mas que contribui aí para o envio de sinais nesses cabos. Então, a vantagem desses cabos é, como eu tenho 4 pares, eu consigo, ao mesmo tempo, né, usar um par para o envio e outro par para o recebimento de informações. Então, eu consigo usar uma comunicação full duplex com o par trançado. O preço também é uma vantagem, porque o par trançado sem blindagem é bem mais barato do que, por exemplo, o cabo coaxial. E ele é bem mais flexível também para ser instalado, então mais fácil de passar pelos conduítes, de fazer quinas e tudo mais. Porém, né, ele é um pouco mais suscetível a interferências e ruídos, principalmente eletromagnéticos, e eu tenho também um limite aí no comprimento, tá? Então, dentro de alguns metros, na verdade a recomendação é que a cada 30 metros, por exemplo, faça-se a instalação de um repetidor, para conseguir realmente transmitir por longas distâncias. Então, essas são as desvantagens dele. A gente tem também uma diferença aí de cabos, tá? Que vão definir, na verdade, 2 padrões de interfaces diferentes e que vão resultar em 2 modelos de cabos também. Então, em geral, o que a gente tem hoje instalado de forma mais comum é o uso de 2 pares de fios no Ethernet. Um vai ser usado para transmissão dos dados e outro para recepção dos dados,
tá? Por isso que a gente tem aí os diferentes tipos de pinagens no meu cabo. Porque o que em uma interface costuma ser usado para o envio de dados, na outra interface, né, que está conectada a essa primeira interface, vai ser por onde ele vai receber dados e vice-versa. Então, por onde o primeiro lá elemento vai receber dados, é por onde o outro elemento conectado a ele vai enviar dados, ok? Então, essa é a ideia aí de quando eu tenho, por exemplo, um cabo straight through. Então, eu tenho as interfaces dos meus cabos, elas são iguais, porque esses dispositivos estão pré-programados aí a enviar por um par e receber pelo outro, ok? E o outro dispositivo, né, vai receber pelo par específico e enviar pelo outro par. Bom, isso funciona muito bem quando a gente quer ligar dois dispositivos diferentes, mas quando a gente pensa que a gente também pode ter a opção de ligar dispositivos iguais, como por exemplo, dois computadores, duas placas de rede, que eu quero ligar para fazer uma comunicação, aí eu tenho problema com esse cabo. Porque os dois estão programados para receber e enviar pelos mesmos pares. Então, uma forma de resolver esse problema foi inverter aí os pinos apenas de uma das interfaces. E aí surgiu o cabo crossover. Então, o cabo crossover, ele era muito usado para ligar dispositivos iguais. Então, por exemplo, dois hubs, dois switches ou dois computadores de forma direta, sem usar um equipamento de rede no meio, tá? E aí, as pontas dos cabos, né? Ela vai ter os cabos que são usados para enviar e receber invertidos. Por isso, a gente tem duas pinagens diferentes aí na hora de montar essa ponta dos cabos, tá? De definir essas interfaces. Porém, pessoal, hoje em dia, isso pouco importa, tá? O tipo de cabo que é usado, porque a maioria dos dispositivos implementam um protocolo de negociação que acontece logo que a gente conecta os cabos e liga os dispositivos. Então, eles utilizam esse protocolo de negociação para especificar qual pino cada um deles vai usar para escrever e receber, e aí, com isso, e isso acontece em algumas centenas de milissegundos, então para a gente isso é praticamente transparente, a gente não percebe esse protocolo de negociação acontecendo, mas os dispositivos implementam isso internamente, tá? Por isso que a gente consegue ligar qualquer dispositivo hoje em dia, tanto com o cabo straight through quanto com o cabo crossover, ok? Então, isso é algo, na verdade, que ficou um pouco obsoleto, mas a gente tem essa diferenciação. Bom, quando a gente fala também sobre o par trançado, é muito bom lembrar sobre o cabeamento estruturado, tá? No cabeamento estruturado, a gente tem várias normas que definem aí como a gente deve organizar todo o cabeamento quando vai fazer a instalação ou a construção, definição de uma rede, ok? Então, justamente para não ficar, né, uma bagunça, para a gente ter algo bem organizado. Além disso, nessas normas, ele também especifica como fazer, né, os conduítes, pensando já na expansão dessa rede. Então, a gente sempre faz a instalação de uma infraestrutura que pode depois ser ampliada ou que seja modular e que possa ser reconfigurada para atender aí a evolução tanto das tecnologias quanto das demandas de rede que a gente tem, tá? Então, sempre que a gente vai definir essa rede, é importante consultar aí as normas de cabeamento estruturado. O nosso próximo meio de transmissão que a gente vai ver é a fibra ótica. Então, a fibra ótica ela está crescendo ultimamente, né? Então, a gente tem a instalação de muita fibra para servir como infraestrutura de rede, porque ela tem vários benefícios aí. Então, como funciona? O que a gente tem na fibra ótica é o uso de sinais luminosos, ao invés dos sinais elétricos que a gente utiliza no cabo coaxial e no par trançado. Tá? Então, aqui o que a gente transmite, na verdade, são as ondas eletromagnéticas. E elas são transmitidas dentro do núcleo da fibra ótica, tá? Então, dentro dessa parte aqui interior da fibra. E essa fibra, não sei se vocês já viram, mas ela tem uma espessura muito pequena, tá? Então, existem fibras que são até mesmo da espessura de um fio de cabelo. Então, elas são
muito pequenas e permite a transmissão desses sinais luminosos usando aí a sílica ou até hoje até mesmo plástico, tá? Dentro desse núcleo. Então, a gente vai ver cada uma dessas partes, começando pelo núcleo. Então, o núcleo é um duto contínuo de vidro ou plástico por onde o meu sinal vai realmente passar, ok? E aí, quanto mais largo for esse núcleo, maior a largura de banda que eu posso usar. Então, eu consigo atingir frequências maiores ou colocar vários sinais, né, com frequências diferentes para serem passados dentro dessa mesma fibra, ok? Então, a gente diz que mais luz ele consegue conduzir. Bom, e o motivo pelo qual a gente utiliza fibra não é só porque ele é rápido, tá? Porque, na verdade, a gente tem aí a velocidade da luz, sendo a maior velocidade que temos fisicamente, porém, é a velocidade da luz no vácuo. Quando a gente tem o sinal luminoso trafegando no núcleo, ele é 30% mais lento do que aquela velocidade máxima, ok? Então, não é tão diferente assim da velocidade que a gente tem de transmissão no cobre. Porque no cobre, o que a gente tem, na verdade, não é o nosso elétron, não é uma partícula que se desloca, e sim a energia potencial, tá? Então, ela também é muito rápida. Na verdade, a grande vantagem da fibra ótica é justamente a alta largura de banda que ela possui, e aí por isso eu tenho frequências maiores para serem exploradas, e também o fato de que o meu sinal luminoso ele é contido dentro do núcleo e por isso ele consegue ser transmitido por longas distâncias por muito tempo, tá? Então, por quê? Porque o meu sinal luminoso, mesmo que ele bata aí nos limites do meu núcleo, eu vou ter a casca envolvendo o núcleo, tá? E a casca, ela tem como objetivo justamente manter o meu sinal luminoso dentro do núcleo, fazendo quase que uma reflexão total. A reflexão total ela não acontece, então um pouco da energia é perdida, então o meu sinal é atenuado por conta das impurezas que a gente tem nos nossos materiais. Mas essas impurezas são bem reduzidas atualmente, então a gente tem quase que uma reflexão total aí do sinal acontecendo durante a transmissão. E aí eu consigo transmitir por distâncias muito longas, com pouquíssima atenuação. Então, a gente usa essa propriedade, né, de utilizar um material com um índice de refração diferente na casca e no núcleo para conseguir obter essa reflexão total do meu sinal. E, por fim, a gente tem o revestimento primário, que é apenas uma proteção mecânica aí do cabo, né? Então, para proteger, por exemplo, de roedores que possam tentar roer o cabo, ou para proteger mesmo de quedas ou algo do tipo, ok? Bom, pessoal, então algumas características que a gente tem aí da fibra ótica é que tem uma largura de banda muito maior do que, por exemplo, o par trançado ou o cabo coaxial. A gente tem uma baixa atenuação, então eu consigo trafegar, né, a velocidades maiores e a distâncias maiores também. Além disso, ele tem um quesito maior de segurança. Por quê? Porque quando eu penso no cabo de cobre, eu consigo, né, acessar o cobre de fato e conseguir ler o sinal que está sendo transportado, né, lendo as características elétricas. Mas se a gente fizer a mesma coisa no cabo de fibra ótica, se a gente chegar até o núcleo fisicamente mesmo, o que vai acontecer é que a gente vai ter que danificar a casca. E por conta disso, aquele sinal que estava passando normalmente na fibra, ele vai ser praticamente todo atenuado e não vai chegar até o receptor. Então, é muito fácil descobrir, né, se a fibra ótica ela foi acessada aí fisicamente, né, por alguém não autorizado, porque simplesmente a gente perde aí praticamente todo o sinal, ok? Então, também é uma diferença. E ele também tem uma imunidade, né, a interferências. Por quê? Porque o nosso sinal ele está justamente sendo transmitido por um material isolante aí, né? Então a gente não tem nenhuma corrente elétrica, então não tem grandes alterações aí causadas na nossa transmissão. Então ainda tem esse benefício também. Bom, e a gente tem dois tipos também de fibra. A gente tem a fibra multimodo,
e a fibra monomodo. A fibra, como a gente pode ver aqui na ilustração, a fibra multimodo, ela tem um núcleo um pouco mais largo, tá? E eu consigo, geralmente, né, eu transmito vários sinais luminosos ao mesmo tempo, então com frequências diferentes, tá? Para que não ocorra interferência entre os sinais. Então, eu consigo aí transmitir, por exemplo, vários canais, então vários dados de clientes diferentes, né, de usuários diferentes, ou transmitir vários sinais ao mesmo tempo. Já na fibra monomodo, ela tem um núcleo, então, um pouquinho menor, e eu transmito um único feixe luminoso, tá? Então, utilizo toda a largura de banda da minha fibra para transmitir esse único feixe. Então, no multimodo, ele suporta aí múltiplos modos de propagação e é muito aplicado para transmissão de voz e dados, tá? Justamente porque a gente consegue acomodar aí centenas de conversas ou dados de diferentes usuários de forma simultânea, passando por essa mesma fibra. Enquanto que no monomodo eu preciso fazer um alinhamento do feixe de luz, porque ele não é refletido na fibra. Ele realmente é passado centralizado dentro do núcleo. Então, eu tenho apenas um modo de propagação. Uma dificuldade do uso da fibra de monomodo também é que ela não pode, ela não é tão flexível, né? A gente não pode dobrar muito essa fibra, justamente porque vai distorcer, né, aí o sinal, o único sinal que é enviado. Então, essa é uma outra característica diferente desses dois tipos. Mas os dois existem e são usados, tá? Então, com isso, a gente encerra aí, os meios guiados e vamos falar agora sobre os meios não guiados. Então, esses meios não guiados, eles são baseados aí na radiodifusão, né? Então, a gente tem um espectro de frequências eletromagnéticas que são regularizadas pelo governo. E aí, a gente tem que usar, então, né, a frequência que é disponível para um meio de comunicação. Então, por exemplo, a gente tem as nossas tecnologias aí, tanto de redes de longa distância quanto de redes locais sem fio, nessa frequência aqui SHF, tá? Aqui a gente tem uma evolução, né, dos padrões, tanto para redes, para áreas pequenas, quanto para as redes de longa distância. Então, a gente tem aí, conforme foram criadas as novas versões do Wi-Fi, a gente foi também aumentando as velocidades que eram atingidas por cada uma dessas versões, e o mesmo aconteceu com as tecnologias baseadas em rede celular, como o 2G, 3G e o 4G, né? Ou LTE, que é o que a gente adotou aqui no Brasil, ok? Então, com isso a gente conseguiu alcançar velocidades cada vez maiores, mesmo estando dentro do mesmo espectro de frequência. Bom, então primeiro vamos falar sobre o Wi-Fi. O Wi-Fi ele é baseado nos padrões aí I3E 802.11, então aquela arquitetura I3E 802, dentro dela a gente tem as diferentes versões do Wi-Fi, que é usado então para redes locais sem fio. Esse tipo de rede, ele possui uma infraestrutura que permite aí a conexão dos meus nós móveis à minha rede de internet, a infraestrutura de rede, tá? Esses dispositivos, essa infraestrutura é fornecida aí pelos pontos de acesso ou access points, por isso que a gente também chama eles de APs. Bom, esse dispositivo, ele que vai fazer toda a comunicação e gerenciar os dispositivos móveis, então os hosts móveis que querem se comunicar, tá? Então, sempre que esse host, ele quer enviar uma mensagem pela internet, ele envia primeiro essa mensagem para o AP, para o Access Point. E aí o Access Point ele vai encaminhar essa mensagem, então ele é ligado à rede cabeada, ele pode enviar essa mensagem para a rede externa, ou ele pode encaminhar para um outro nó móvel da rede, se esse outro nó for o destinatário da mensagem. Mas sempre as mensagens passam por essa infraestrutura. E além de prover esse acesso sem fio, a infraestrutura também tem outras funcionalidades, como, por exemplo, permitir a mobilidade, tá? Por isso que quando a gente está em um determinado prédio conectado a um access point, a gente consegue se mover para outro prédio e continuar conectado à mesma rede Wi-Fi.
Por quê? Porque esse dispositivo é que vai gerenciar aí onde estão, né, os usuários, se eles estão dentro da sua rede de cobertura, e que vão fornecer aí essa troca para ele passar a ser controlado por outro access point. Então, ele provê também essa funcionalidade. Então, só que, lógico que isso precisa ser configurado em todos os access points, ok? E aí, é isso que a gente tem de transmissão no Wi-Fi. Já na rede celular, né, nas nossas tecnologias como 3G, 4G de longa distância, o que a gente tem é o uso da infraestrutura de rede telefônica móvel, tá? Também para realizar o envio de dados. Bom, ela é chamada assim, né, rede celular, por quê? Porque a gente tem uma torre, nessa torre a gente tem dispositivos que são instalados e que vão ter uma área aí de cobertura. Então, para a área de cobertura de cada um desses equipamentos, né, dessas torres, a gente tem definida uma célula, por isso que é chamado assim de rede celular. E aí, tanto a parte de comunicação por voz quanto a parte de transmissão de dados é feito aí usando os dispositivos instalados nessa torre. Então, todas essas mensagens, elas são enviadas para esses dispositivos que vão repassar de forma provavelmente cabeada também até outros controladores. E a partir desses controladores é que é repassado realmente, né, para rede ou de envio de voz ou para rede que vai utilizar de fato o envio de dados, onde eu vou chegar até um roteador e vai chegar até a infraestrutura de rede, tá? Então, da mesma forma que acontece no Wi-Fi, a comunicação sempre acontece entre os hosts, os dispositivos finais e a infraestrutura dessas redes. Até mais!